Falando sobre receptores, agora nós vamos ter uma situação em um circuito que ele apresenta não só um receptor, mas ele apresenta todos os outros dispositivos que nós falamos até agora. Então, o circuito ele vai conter um gerador, um receptor e um resistor. E a grande sacada é você saber identificar quem que é quem no meio desse circuito. Então, aqui eu representei na forma de um exemplo um circuito para você. Bom, eu estou usando legendas, cores, tá? Então, de cara, você já vai falar, o gerador é o verde, então é 100, o receptor é o 30, os resistores são esses que estão em roxo, e o sentido da corrente. O sentido da corrente, você lembrem-se que é sempre do mais para o menos, porque é o sentido convencional da corrente, né? Não é o que realmente acontece, padronizou-se assim. Então, mas por que eu sei que a corrente está vindo daqui para cá e não daqui para cá? Quem que está ditando as regras nesse meu circuito? Primeira coisa, gente, quando você pegar um exercício no vestibular, obviamente que você vai ter que primeiro identificar o gerador, depois o receptor, as resistências internas e por fim as resistências externas, né? Muitas vezes o R maiúsculo não vai estar como R maiúsculo, pode estar tudo como R minúsculo, pode estar tudo como R maiúsculo, e aí para você não se confundir, eis a dica, a regra que vale. Gente, sempre você vai ver quem tem o maior valor de E. Lembrando que o E, né, é como se fosse a nossa DDP, então é dado em volts. Quem tem o maior valor do E, quem tem a maior voltagem, vai ser sempre o gerador. E é o gerador que comanda o sentido da corrente. Então, entre 100 volts e 30 volts, 100 volts é o meu gerador, porque é ele que está comandando aqui o sentido da corrente. A corrente está saindo dele. Lembre-se que o gerador ele produz a energia elétrica. O receptor recebe parte dessa energia, ok? E a outra parte ele dissipa dentro dele mesmo. Então, está produzindo, tem as resistências externas do circuito, então dos 100 volts que estão sendo produzidos, estão chegando 30 volts aqui no meu receptor, ok? O valor das resistênciazinhas, lembrando que se você abrir, né, se cortar uma pilha no meio ou abrir uma furadeira no meio, você não vai ver isso daqui. Isso aqui é simbologia do circuito. Esse R significa energia que está sendo perdida aí dentro, tá? Então, é sempre assim, gente. O maior valor pertence ao gerador. Ele que comanda o sentido da corrente. O sentido, ó, é sempre do mais para o menos. Então, vai do mais para o menos, ok? Como é que nós vamos trabalhar para calcular corrente elétrica? É a lei de Ohm adaptada, que não é mais chamada de lei de Ohm, ela é chamada de Ohm-Poulet, generalizada. Então, na verdade, vai ser sempre assim, ó. A corrente elétrica que está passando por aquele circuito, ela é dada pelo somatório de todos os geradores que tiver no circuito, menos a somatória de todos os receptores que eu tenho no circuito, dividido pela somatória de todos os resistores que eu tenho no circuito, incluindo aqui R'inhos e R'ões, R's minúsculos e maiúsculos, tá bom? Então, olha lá, ó. O I, quem que é o E? Quanto que vale o E? Neste meu exemplo aqui, ó. O E vale 100 volts, ok? Depois, quanto que vai valer o E', ou seja, quanto que vai valer a força contra-eletromotriz do meu receptor? Ela vai valer 30 volts. Eu vou fazer 100 menos 30 e vou dividir pelo valor de todas as resistênciazinhas que estão aparecendo. Quais são elas? Ó, eu tenho a de 10, mais a de 2, mais a de 20, mais a de 3. Aí você olha aqui embaixo, está generalizado. Você fala, eu sempre vou somar, não importa qual que seja o circuito, eu sempre vou somar. Toma um cuidado. Eu tô somando tudo direto aqui, gente, porque os resistores desse circuito, eles estão em série. Você tem que lembrar aqui nessa parte, lá daquela aula sobre associação de resistores. Eles podem estar associados em série, mas eles podem estar associados em paralelo. E aí, se tiver associado em paralelo, se tiver um nó no circuito, se a corrente se dividir em mais de um ramo do circuito,
você tem que fazer 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 é igual a 1 sobre R equivalente em paralelo, tá? Então, quando chega nessa parte aqui, você tem que saber o resistor e tem que saber o gerador. É um processo, é uma aprendizagem que não adianta cair aqui e achar que vai entender tudo, gente. Você precisa lá atrás, das aulas passadas. Então, se você não assistiu, se você não fez nada até agora, se você não está preocupado, se eu fosse você, eu começaria a me preocupar e pegar. Porque é bastante conteúdo, não vai dar para revisar tudo, vocês estão no terceiro, e eu não estou gravando essas videoaulas à toa, tá? Não é à toa, eu tô gravando pra vocês, única e exclusivamente pra vocês. Porque isso cai no vestibular, tá bom, galera? Então, faça os seus resumos, pratique, escreva, você só aprende isso escrevendo, tá joia? Bom, fazendo aqui os cálculos, o que que vai dar, né? 100 menos 30 sobre o denominador, tudo a soma vai dar 35, 70 sobre 35. A corrente que está passando aqui nesse circuito é uma corrente de 2 amperes. Corrente única porque os resistores estão todos em série. Agora nós vamos ver uns exercícios.